Olá, meus queridos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional em Tito, a primeira carta de Paulo a Tito, quer dizer, a única carta de Paulo a Tito. Vamos estudar hoje o capítulo 2. Então, Tito, capítulo 2, versículos 1 a 15. Diz a palavra do Senhor: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu caminho, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Meus irmãos, nós temos aqui Paulo dando instruções a Tito sobre a igreja, sobre como Tito deveria ensinar a igreja. E Tito recebe aqui instruções muito práticas aos vários grupos dentro da igreja. Então, dentro da igreja, por mais que nós tenhamos, às vezes, algumas similaridades entre os grupos, e a gente percebe que essas similaridades ou essas afinidades fazem com que o grupo seja atraído para essa comunidade. No entanto, existem essas diferenças entre os grupos. Então, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, as mulheres mais novas, os jovens. Temos aqui pelo menos 5 grupos citados, no entanto, as instruções são claras aqui para pelo menos 4 grupos, são diretas as ordens, né? Para instruir, para ensinar esses grupos, e um grupo é de forma indireta. Olha só que interessante, nós temos instruções claras, diretas, para o grupo dos homens mais velhos, para o grupo das mulheres mais velhas, para o grupo dos jovens e para o grupo dos escravos. No entanto, o grupo das mulheres mais novas recebe uma ordem indireta, um ensino indireto, que as mulheres mais velhas precisavam ensinar às mulheres mais novas. Como? Em forma de discipulado. Vamos ver aqui como Paulo tem instruído a igreja de Cristo ali na região de Creta. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos atentar para a questão da sã doutrina. Em primeiro lugar, é importante que Paulo ressalta isso, né? Já foi falado no capítulo 1, ele traz de volta esse assunto no capítulo 2, nós precisamos nos apegar à palavra. Tito precisaria trazer ensino para essa comunidade, ou para essas comunidades na região de Creta, em forma de palavra de Deus. Então, a sã doutrina precisava ser ensinada dentro dessas comunidades e a palavra de Deus precisava ser ensinada, ser reafirmada, reiterada, reconfirmada, enfim, tudo
que a palavra de Deus diz, nós precisamos ser fiéis e Tito é incentivado a ser fiel a essa sã doutrina que é ensinada na palavra de Deus, tá certo? Nas Escrituras Sagradas. Então, por meio de todos esses grupos aqui precisariam focar no estudo da palavra de Deus e a palavra de Deus ia trazer ensino para todos esses grupos. Então, o grupo dos homens mais velhos precisavam ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. O grupo das mulheres mais velhas precisava ser ensinado a ser reverente na sua maneira de viver, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Percebam aqui, irmãos, que muito provavelmente Paulo conhecia a realidade dessas igrejas. Então, ele vai pegando aqui, em alguns aspectos apenas, a preocupação de Paulo, muito provável aqui, é que ele tenha visto alguns desses comportamentos que não agradam a Deus dentro dessas comunidades, ou talvez ele tenha recebido notícias desses comportamentos dentro das comunidades cretenses e por isso ele instrui em alguns aspectos apenas. A preocupação dele não é trazer um ensino completo, de um manual de 10.000 páginas de como deveria acontecer todo o ensino dentro da igreja, mas são instruções práticas de forma clara, de forma a trazer princípios para a igreja e assim Tito tinha também a liberdade de trabalhar e de trazer um ensino mais completo para todos os grupos destas comunidades. Já as mulheres mais novas, elas precisariam ser ensinadas por meio das mulheres mais velhas e elas deveriam ser ensinadas a amarem seus maridos, seus filhos, serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa, não pode ficar desocupado, né? A serem bondosas e sujeitas aos maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a palavra de Deus, quando ela entra verdadeiramente no coração dessas mulheres mais novas, nós percebemos que há uma transformação e a palavra de Deus, ela não tem duas famas, ela tem uma fama só e essa fama, ela precisa ser mantida e é por meio do testemunho que essa fama é mantida. Por isso, Paulo dá essa importância, né, a Tito da questão do testemunho. Vemos que ele fala do presbítero, dos bispos, ele fala que tem que ser irrepreensível, ou seja, não tem do que se envergonhar diante das pessoas de fora. Então, o comportamento das pessoas aqui, de todos os grupos de dentro da igreja, precisa ser um comportamento modelo, um modelo para as pessoas de fora, de forma que a palavra de Deus não seja difamada para as pessoas de fora. Então, depois os jovens precisariam ser prudentes e Paulo diz para Tito que ele mesmo deveria ser o modelo para os jovens. E Paulo ressalta também a questão da integridade e seriedade no ensino, né? E essa importância de ser aquilo que você prega, né? Então é importante, antes de você trazer um ensino para as outras pessoas, aquilo tenha encontrado terreno fértil no seu coração também, para que você tenha autoridade no ensino. Então Paulo diz também para ele usar uma linguagem sadia, para que ele não tenha do que se envergonhar, ninguém possa repreendê-lo em relação à linguagem, mesmo aqueles que opõem ao Evangelho. Então, é importante que Tito use uma linguagem sadia, assim como uma instrução para nós pastores, de uma forma geral, que nós possamos também receber esse princípio como algo bem importante para a gente, né? Para que a gente use de uma linguagem sadia no dia a dia e a gente não tenha como dar motivos, não tenha aí motivos, as pessoas de fora não tenham motivos de falar mal da gente, tá certo? Depois nós vemos o grupo dos escravos aqui recebendo também as instruções para Tito trazer para eles um ensino, né, de submissão aos seus senhores, procurar agradá-los, a não serem respondões. Tem muita gente que responde, briga com o chefe o tempo todo, né? Então a palavra de Deus ensina a não fazer isso e serem dignos de confianças,
de confiança. Assim, olha só que interessante, meus irmãos. Assim, o Evangelho vai se tornar atraente para as pessoas de fora. Esse é o nosso objetivo na Terra, meus irmãos. Tornar o Evangelho atraente para outras pessoas, de forma que as outras pessoas olhem para nós, vejam Jesus Cristo, vejam o verdadeiro Evangelho estampado na nossa cara e no nosso comportamento. Então, que a nossa vida fale do Senhor. Que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia seja o maior evangelho que está sendo pregado. Se o nosso vizinho, se as pessoas ao nosso redor, de uma forma geral, verem que esse evangelho que nós pregamos não tem autoridade, nós não temos autoridade para pregar, eu não tenho um testemunho que condiz com aquilo que eu estou pregando, então esse evangelho de nada serve, aquela pessoa não vai servir ao Senhor porque vai ver falsidade naquela pessoa e então o evangelho vai ser difamado. Nós precisamos tornar o evangelho atraente para todas as pessoas e de forma que essas pessoas vejam a salvação de Cristo em nossas vidas. Depois nós vemos aqui, a partir do versículo 11, algumas instruções mais genéricas e uma questão aqui importante sobre a graça de Deus que é manifesta a todos os homens. Tem algumas pessoas que acreditam que a graça de Deus é manifesta para alguns grupos de pessoas. Aqui neste versículo nós temos a graça de Deus sendo manifesta para todos os homens, todas as pessoas. Ou seja, em todas as pessoas de alguma forma têm oportunidade para experimentar a graça salvadora de Deus. Nós não sabemos como isso é operado, mas nós sabemos, por meio deste versículo, que a graça de Deus é manifesta a todas as pessoas. De alguma forma, elas têm oportunidade de experimentar essa graça salvadora, ou seja, elas podem dizer sim à salvação, podem dizer sim a Deus e podem experimentar a salvação das suas vidas. E essa graça, quando ela entra no ser humano, ela provoca uma grande transformação. Em primeiro lugar, ela provoca uma renúncia à impiedade e às paixões mundanas. Então, tudo aquilo que é desejo carnal, aquilo que é impiedade, isso vai sendo transformado por meio da graça salvadora na vida do homem, e essa graça vai transformando o que era paixão mundana, o que era impiedade, em uma vida de maneira sensata, justa e piedosa. No futuro? Não, agora mesmo. Então, quando essa graça entra na vida da pessoa, essa graça vai manifestando essa transformação, vai martelando, vai aparando as arestas, chame como quiser, mas nós somos tratados, nós somos uma obra. Nós somos pessoas que estão em construção e essa graça de Deus vai atuando em nossas vidas de forma que a gente vai abandonando as práticas mundanas, as paixões mundanas, a impiedade, e nós vamos desenvolvendo um amor pela sua palavra, nós vamos desenvolvendo uma vida de justiça, uma vida de piedade, uma vida de maneira sensata para a glória do nosso Senhor. E mais, desenvolvemos também uma esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, na volta gloriosa dele. Então, nós vamos experimentando essa graça salvadora que vai provocando tudo isso em nós. Afinal, no versículo 14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, este povo que recebe a graça de Deus, que recebe essa transformação diária, é uma transformação constante, diária, e vai continuar até o dia da vinda de Jesus Cristo ou até o dia que a gente partir deste mundo. Então, quando nós recebemos a graça, nós vamos passando por esse processo de transformação. Por quê? Porque nós somos comprados, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele nos redimiu a fim de trazer para si, para remir toda a maldade de nós e para purificar
para si mesmo um povo particularmente seu. E este povo é dedicado às boas obras. Isso é muito importante. Uma das manifestações da graça de Deus nas nossas vidas são as boas obras que nós praticamos, tá certo? Irmãos, assim nós devemos receber esse ensino e assim Tito deveria ensinar o povo cretense e repreendê-los com toda autoridade, exortando-os, consolando, trazendo ensino para aquelas comunidades. E o texto se encerra dizendo: ninguém o despreze. Essa é a ordem de Paulo que deveria ser lida, essa carta a todos os cretenses. Ninguém despreze este ensino que Paulo estava trazendo para Tito, para que Tito o transmitisse para aquelas pessoas. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua graça salvadora que foi manifesta nas nossas vidas e que continua sendo manifesta na vida de muitas outras pessoas, que em nome de Jesus nós vejamos também os nossos entes queridos, os nossos parentes, todas as pessoas ao nosso redor experimentando essa graça salvadora. Nós oramos a Deus por aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não experimentaram essa graça, que eles tenham essa oportunidade o mais rápido possível de experimentar essa graça salvadora e essa transformação que somente o Senhor pode operar em nossos corações. Obrigado a Deus por essa graça que nós experimentamos e que o Senhor continue transformando as nossas vidas dia após dia e nos purificando para sermos cada dia mais um povo seu, dedicado às boas obras, que isso seja manifesto nas nossas vidas e que nós sejamos verdadeiros modelos para o povo ao nosso redor, para que as pessoas vejam a manifestação real do seu Evangelho em nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e formar aqui um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus e que estão dispostos a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!